Olá, meu nome é Daniel e hoje eu venho trazer um debate simples e rápido sobre o fetichismo da mercadoria. Nesse vídeo eu vou pontuar 3 perguntas centrais e respondê-las, certo? Sendo a primeira, por que é mais influente em falar sobre isso na América, certo? A segunda sendo, por que isso afeta tanto na vida social de nós? E a terceira sendo, por que boa parte de nossa cultura tem isso de berço, e isso não se trata de uma culpa do capitalismo, ok? Mas primeiro, antes de responder essas perguntas, nós precisamos entender o que é o fetichismo da mercadoria, tanto para você que não conhece ou para você que não lembra sobre isso, certo? E aqui eu trago a primeira coisa que aparece se você pesquisa sobre isso, que é um texto da Wikipédia. Fetichismo da mercadoria é a percepção das relações sociais envolvidas na produção, não como relações entre as pessoas, mas como as relações econômicas entre o dinheiro e as commodities negociadas no mercado. Caso você não tenha entendido esse texto curto, não tem problema. Mais da metade dos universitários de serviço social, sociologia e filosofia não entendem bulhufas do que significa isso, mesmo tendo que estudar em sua grade inicial. Certo? Vamos fazer um trabalho de exemplo simples. Nós temos um anúncio na televisão de um sofá que é completamente um sonho de consumo, certo? É um sofá que vira uma cama, tem um porta-copos, é extenso e as almofadas dele são divinas. Você, sendo um trabalhador que passa várias horas no seu trabalho e ainda demora para chegar em casa, não passa tempo na sala de estar, mesmo que ela já tenha um sofá. Ou seja, você já tem um sofá, mas você não usa ele. O que você faz é trabalhar, chegar em casa, deitar na cama, olhar um pouco o celular e dormir. E assim segue o seu ciclo de vida. Porém, você vê esse anúncio com outros olhos. Você vê como se você precisasse muito desse sofá, mesmo que você não use nem o sofá no qual você se encontra agora. Certo? Então, aí está o ponto. Você já tem um sofá, você não precisa dele para a primeira mão. E outra, você não vai usar ele, você não vai tirar proveito dele. Esse é o ponto, justamente porque você já não tira proveito do sofá que já tem na sua sala de estar. Esse é o fetichismo da mercadoria. Mas para entender melhor, esse fetichismo não parte só dos anúncios que são feitos sobre um produto, mas também do cérebro de nós humanos no nosso contexto social, certo? Nós fazemos isso no dia a dia. Isso é um conceito de materialismo. Não é como se você não pudesse se abster disso, mas é bem difícil de que você se abstenha disso para todas as situações. Até mesmo porque você pode gostar de música e querer ter 20 guitarras, gostar de tênis e querer ter 20 tênis. Uma coisa não ocasiona na outra. Você não precisa de 20 tênis, muito menos de 20 guitarras. Você está comprando justamente porque elas são de modelos diferentes e você gosta daquilo. Você acha que você precisa daquilo. E é esse que é o fetichismo da mercadoria. Quando você sente a necessidade extrema de comprar isso, mesmo que você não possa no momento. É óbvio que tem uma certa linha tênue entre isso, justamente porque não significa que você quer comprar algo, que você vai comprar algo. Ou seja, você não tem o fetichismo da mercadoria, mesmo tendo um conceito meio materialista, certo? Até porque todos nós temos os direitos de comprar o que quisermos com o nosso dinheiro suado, certo? Na nossa sociedade. O problema é essas perguntas que eu irei abordar agora. Primeira, por que é mais influente em falar sobre isso nas Américas? Bom, uma coisa que eu sinto ausência em vários debates sobre o fetichismo da mercadoria é o quão influente isso é no continente americano mais do que nos outros continentes e nas outras culturas. A gente vem com isso do nosso nascimento, porque é assim que o nosso mercado funciona. As empresas não são como humanos tentando lidar com outros humanos, sabe? São robôs, humanos trabalhando como robôs, tentando vender produtos para humanos
que criam fetiches sobre esses produtos como se eles realmente precisassem daquilo. Isso seja sobre qualquer coisa, seja sobre móveis, produtos de limpeza, produtos de beleza, qualquer coisa disso pode existir um certo fetichismo e materialismo no mercado. Porque não significa que, porque é melhor, significa que você precisa necessariamente. Muitas vezes não é necessário, justamente porque você já tem um produto que faz uma função completamente eficiente. Você querer comprar um produto que faz uma função melhor, às vezes é só uma questão de materialismo por qualidade, certo? O que não cabe a julgar ninguém, certo? Se você quiser comprar isso. Porém, ainda assim, devemos admitir que é um materialismo, pois você não precisa disso. Você acha que precisa disso. Então se torna fetichismo quando você sente uma vontade imensa de comprar, mesmo que muitas vezes você não possa. A influência sobre isso no continente americano é porque a gente tem isso desde berço, certo? Os nossos comerciais, os nossos anúncios, as empresas fazem isso com a nossa cabeça. E muitas vezes o problema que muitas pessoas debatem sobre isso também é o fingimento das empresas da qual elas fingem se importar que seja algo, algum produto que seja de realmente necessidade para nós, certo? Ou que seja um produto que se importe com o cliente, certo? E a gente vê muito mais isso em produtos de beleza, por exemplo. Não que seja um problema fazer isso, não é um crime fazer isso, mas é uma das coisas que mais enfurece certas pessoas, porque muitas vezes você quer uma sinceridade sobre seu produto e você não quer ser enganado de que algo realmente é necessário para você, porque isso pode moldar sua cabeça e te manipular a pensar que você precisa daquilo, mesmo que depois você realize que não precisava tanto. Partindo para a segunda pergunta, por que isso afeta tanto na vida social? Porque o fetichismo da mercadoria afeta tanto na nossa vida social como seres humanos, certo? Muitas vezes, o problema do materialismo e do consumismo, que muitas pessoas colocam culpa no capitalismo, é justamente pelo fato dessa compra excessiva de coisas para preencher um vazio sentimental, um vazio emocional que você sente por seja falta de amizade, falta de hobbies. Então você começa a preencher esse vazio com esse tal materialismo. O problema que isso causa na vida social é que muitas vezes você nem sequer tem essa ausência emocional. Você tem vários amigos, você tem momentos para sair com eles, você tem momentos para curtir eles, você tem vários hobbies, mas você começa a colocar a sua prioridade no meio de obter esses materiais que você, em sua mente, acha que são extremamente divinos e que vai mudar a sua vida. Isso vai te fazer feliz, não os seus hobbies ou os momentos com as pessoas próximas a você, certo? Isso não significa que você necessariamente possa estar errado. Você pode ver uma vida materialista, mas achar que isso vai te tornar feliz é completamente um fetichismo, entende? Isso não significa que o problema está só em uma via também. O problema não está só na nossa cabeça, mas também em como os produtos são demonstrados, certo? Ou seja, isso também não significa que o problema esteja só nas empresas, mas também em nós como humanos, nós como seres sociais, certo? A sociedade e o homem. E a terceira e final pergunta é: por que boa parte da nossa cultura tem isso de berço e não é culpa do capitalismo? Para entender o porquê isso não é culpa do capitalismo, primeiro a gente precisa entender que, na verdade, mesmo que a gente tivesse o conceito de igualdade, se a gente pudesse comprar certas coisas diferentes das outras pessoas, a gente ainda teria esse mesmo conceito de fetichismo. Não importa isso, não é culpa de um processo capitalista, entendeu? Por mais que isso possa muitas vezes influenciar no nosso contexto de querer vender uma grande quantidade de coisas, e isso faz com que nossas empresas tenham esse pensamento e assim façam esse apelo para o fetichismo da mercadoria, porque muitas vezes você faz esse apelo
sabendo exatamente o que você está moldando na cabeça das pessoas, como uma pessoa que trabalha nesse ramo, certo? Mas isso vem de nosso berço da cultura justamente porque isso vem desde muito antigamente e a gente não tenta mudar isso, por mais que o debate seja muito forte em muitos casos, muitas pessoas param de simplesmente ligar. E debater não é exatamente agir, existe uma diferença clara entre a conscientização de algo e a ação para fazer uma mudança, certo? Então a gente vê outros países ou até mesmo continentes, por exemplo, em certos contextos asiáticos, que o produto, a empresa, certo? O grupo trabalhista não se preocupa em quão bom o produto vai ser, mas o quão bom o produto vai ser para aquela pessoa, se aquele produto pode ou não afetar aquela pessoa, e ela se importa com o cliente. Isso é um conceito de ética básica, mas que muitas vezes se perde no meio do fetichismo da mercadoria, certo? Mas o problema é que justamente pelo fato de que está no nosso nascimento, a gente cresce num meio moldado sobre isso, sobre esses feticismos de mercadorias e materialismo, que nós muitas vezes não percebemos por anos ou até mesmo nunca morremos sem perceber como isso nos afeta, como isso existe no nosso cérebro e como isso já é uma reação praticamente automática em muitos casos, se tornando até mesmo muitas vezes extremamente raro uma pessoa debater ou pensar fora da caixa quando se trata desse conceito materialista. E isso se torna um problema justamente porque, por mais que isso faça com que a gente tenha um alto crescimento de investimento, de capitalismo, de uma troca de dinheiro, nós perdemos coisas importantes, como emoções, como vida social saudável, como uma mente saudável muitas vezes. E é óbvio que muitos desses casos a culpa não é da pessoa, justamente porque a única coisa que ela não conseguiu fazer é notar aquilo. E você não tem a obrigação disso justamente porque é um conceito diferente, é um conceito que muitas vezes o cérebro não parou para pensar, justamente porque ele está preocupado com outras coisas, além de refletir sobre coisas que você nem sabe se serão úteis ou não para você refletir, certo? Então, eu fiz essa resposta dessas 3 perguntas centrais. Eu não tenho muito para falar sobre isso, como eu disse, é um debate simples e rápido, mas tenho em mente que várias dessas opiniões, dessas visões são apenas perspectivas. Nem todas delas são opiniões que eu tenho para mim, mas são sim pontos de vista que outras pessoas conversaram comigo e eu acho muito importante colocar na mesa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que tinha uma visão muito objetiva daquilo, ou que queria uma perspectiva diferente, ou até mesmo não sabia sobre isso e gostaria para produzir um trabalho ou documentário, ou seja lá o que for. Muito obrigado por ter ouvido isso, e se você tem alguma opinião extra para falar sobre isso, pode deixar nos comentários que eu lerei todos. Muito obrigado. É isso.